Brigadão por estar aqui com a gente. Você estava falando da questão de consultoria, às vezes de pessoas que estão precisando, né, daquele jump para poder facilitar. Tá complicado o mercado de 50 mais pessoas acima de 50 anos. Você falou e me veio um insert aqui na cabeça, fora da minha pauta aqui, mas ainda é puxado, cara? Você vê como pessoas que mais de 50 anos ainda tem aquela resistência que tinha? Como é que você acha isso? Eu vou falar para você que eu não sou muito o cara que levanta essa bandeira do etarismo. Sim. Porque eu entendo muito que a gente hoje busca competências, né? E competência técnica tem relevância? Tem. Competência comportamental tem relevância? Tem. Experiência tem relevância na hora da gente contratar? Também. A realidade que a gente se depara hoje é de uma grande oportunidade, na verdade. Seja lá do 40 mais, do 50 mais e até 60 mais, uma vez que hoje realmente a gente tem buscado pessoas que tenham bagagem, que tenham essa capacidade, que tenham resiliência, que às vezes ainda estão dispostos a se dedicarem efetivamente ao trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo um conflito de gerações, né? 5 gerações convivendo, e não é sobre dinheiro, não é sobre remuneração, é sobre valor. O que é valor para cada faixa de geração, né? Então, é muito subjetivo você administrar isso, porque os interesses eles não são comuns, as percepções, o que é valor para um não é valor para outro, né? Então, você conciliar isso. Então, tem oportunidade para 50 a mais? Tem. Depende do segmento, depende a empresa que precisa daquele tipo de mão de obra, né? Seja ela de uma competência técnica ou intelectual. E a gente vai trabalhando isso e é por isso que há necessidade do candidato que está buscando recolocação, independente da idade, ter clareza do que ele está buscando. Certo. Da mesma maneira como a empresa que precisa contratar esse profissional, ela também precisa demonstrar o que ela está buscando. Que aí é onde você vai conseguir ser mais assertivo nessas contratações e fazer encontrar, né, essa junção. Então, vamos dizer assim, o RH existe para quem? Funcionários ou empresas? Que pergunta é essa, hein? Bom, a gente está falando justamente de recursos humanos, né? A grande realidade, se a gente for falar de um mercado local, né? Vamos falar de Goiás, vamos falar Goiânia, capital, e Goiânia a gente ainda vai enxergar muito isso, vai ter muito essa realidade, é o quê? Você tem uma capital de uma característica, de certa forma, interiorana, né? A mentalidade, a troca, a proximidade. Existe um calor do interior numa capital. E a referência que a gente tem são de empresas familiares, né? Então, muitos empreendedores que vão crescendo, empresas que passam do avô para o pai, que passa para o filho. E nesse processo de transferência, né, dessa bagagem, eu vou falar para você que trazer o RH, essa gestão dos recursos humanos, de uma posição de apenas um DP, um departamento pessoal, para um RH estratégico, que às vezes a gente que já vem ali do corporativo, de modelos de governança, já entende a relevância do RH, o corporativo ele vai conduzir dos dois lados, né? Mantendo aquilo que a empresa tem a responsabilidade, aquilo que ela precisa conduzir em relação ao papel, mas também olhando o lado humano, o lado que acolhe, o lado da pessoa, de desenvolver os funcionários. Quando eu venho para um interior ou quando eu venho para uma outra realidade, às vezes essa maturidade ainda está em processo de amadurecimento em si. Então, às vezes eu vou ter empresas verdes em relação a essa questão do RH, então eu vou ter DP, e aí falando de RH, e não necessariamente trabalhando a parte de políticas, de responsabilização, de humanização e tudo aquilo que vai envolver, porque é muito amplo. Então, eu falo porque quando eu era mais jovem, que aí eu trabalhava em empresas, que eu ia procurar trabalho, eu falava RH, a gente já ficava espantado, né? Era muito grande, né? O que é isso? RH. Dá aquele peso, né? Você fica Agora eu vou falar para vocês, em empresa grande ou empresa pequena não tem jeito. O funcionário ele vai olhar e vai, ô menino do RH, ô menina do RH, isso aí não vai mudar, né? Sempre vai ter
essa particularidade aí, porque a gente associa muito o RH com essa informalidade, mas na verdade é grandioso e relevante a atuação do profissional de recursos humanos, porque uma vez que ele tem espaço para trabalhar, uma vez que a empresa, o empresário, né, o empreendedor, ele entende que ele precisa ter um olhar para as pessoas como pessoas, né, e se preparar para receber pessoas, para gerir pessoas, que elas não são máquinas, né, ela vai ter limitações, ela vai ter dias difíceis, assim como também ela vai ter dias de muita performance, mas são pessoas, né? Tem sentimento envolvido, tem competência envolvido, tem muito conhecimento. E aí a gente tem que fazer essa mágica acontecer aí. Sim, com certeza. Então, só para resumir essa pergunta que eu te fiz, o RH então é para os dois. Com Não certeza. é nem para um e nem para outro. Com certeza. Isso aí precisa ser desmistificado porque é proteção para os dois lados. O RH ele tem que ter essa sensibilidade em relação a acolher a demanda do colaborador e, ao mesmo tempo, ele ser imparcial no sentido de também defender os interesses do empregador, né? Então, profissionalismo é que vai saber discernir essa linha aí que é muito sensível aí, mas ela tem que gerir os dois lados. Bacana. Eu vou pedir para você chegar só um pouquinho o microfone mais próximo de você, Saulo, por gentileza. Isso aí, Aqui, bacana. tá, E tem uma pergunta, cara, que eu tô me coçando para Lá fazer, vem. porque eu vi por aí. Eu não aguento. Eu vi de um meme, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quem é que... Olha lá. Quem é que do Estamos RH... ao vivo aqui. Eu quero saber quem é que manda o RH embora. Quem que demite o próprio RH. Eu não me aguento. Eu vi essa pergunta por aí, tá me vindo aqui na cabeça. Eu não me aguento. Quem que manda o RH embora? Mas eu ri muito quando eu Se ele vi for essa... o chefe do RH, fica difícil, né? Não, quem que manda o complicado, RH né? embora? Não, Essa aí foi boa. Eu nunca imaginei responder essa pergunta também. Então- Nunca tinha feito, porque geralmente para na gente, né? Daqui pra cima. Exato. Então agora você vai matar a curiosidade do Cristiano Roque é agora. o chefe de RH, não tem jeito, né? Cara, eu vou falar pra você. O profissional de RH, né, ele vai ter várias vertentes ali, mas em se tratando do chefe de RH, né, o gerente de recursos humanos, ele é uma posição estratégica, né? E naturalmente que ele vai estar ligado ao dono, ao CEO, ao gestor, a uma Claro, diretoria claro. executiva, né? Então, olhando por essa ótica, sem sombra de dúvidas, o cara tem que ter um alinhamento muito bem estruturado, ele tem que falar a linguagem da empresa, ele tem que viver a cultura da empresa e ser essa pessoa. Uma vez que ele perde esse referencial, ele passa a não representar esse papel de facilitador dos processos, da comunicação, da contratação, dessa assertividade, ele começa a ficar suscetível a essa mudança, a esse desligamento, a essa possibilidade, então, de rescisão desse profissional. Mas mais do que o dono, o gestor, demitir esse profissional, eu acredito que ele pode ser sabotado, talvez, pelas próprias competências dele, pela própria falta, às vezes, ou não pela falta, mas de entrar no automático, deixar de observar aquilo que precisa ser observado, Olha deixar só. de fazer o que precisa ser feito. Então, eu acredito que quem demite esse profissional, por incrível que pareça, talvez seja ele mesmo, por perder essa referência, seja com a empresa, seja com a cultura. Uma vez que esse cara se desconecta, naturalmente, o próprio ambiente, ele retira essa pessoa.